você vai estar numa dessas duas posições. Ou você vai ser aquele que influencia, ou vai ser aquele que é influenciado. Entende isso? Então, é preciso que você entenda. Eu quero trazer alguns dados aqui para poder nós entrarmos melhor nessa mensagem, para mostrar para vocês que Deus não chamou você para ficar parado, para ficar numa inércia, sem se movimentar. É muito importante que nós entendamos isto. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós olhamos para a história, principalmente para os dias atuais, alguns indivíduos têm sido um instrumento de grande influência no meio da sociedade. Louvado seja Deus. É importante que nós olhemos, porque esses indivíduos, eles têm conseguido magnetizar todas as pessoas que os escutam. Vocês já pararam para pensar que tem pessoas que gastam horas só fazendo isso aqui? No celular? Tem pessoas que vão dormir 1, 2 horas da manhã, somente ouvindo essas pessoas, esses influenciadores, através do Facebook, através do YouTube, através do Instagram. Eu não vou dizer o nome dos outros, porque eu não lembro, que eu só tenho um canal no YouTube, comecei agora, e o Facebook, que eu olho de 2 em 2 anos. Eu tenho um monte de amigos no Facebook, são mais ou menos uns 400 amigos que eu estou ignorando eles tudinho, não falo com nenhum. Glória a Deus. Mas é importante que eu e você entendam isso, que essas pessoas, esses indivíduos, eles influenciam muito, irmão. Eles têm conseguido magnetizar todas aquelas pessoas que estão ao seu redor, por agirem com criatividade. Olha que coisa magnífica, criatividade. Tem pessoas que só fazem um movimento dançando, com um videozinho de menos de 1 minuto, e está ganhando milhões de dinheiro, rios de dinheiro. E influenciado várias pessoas a fazer essas mesmas coisas. Aleluia. É muito incrível isso, irmão. E até de uma forma tão grande, que eles têm trabalhado de forma que eles têm sido levados a sério. A sério. Olha, tem um jovem, eu não vou dizer nomes, para não entrar em nenhuma complicação, que não tinham nada, não tinham nem o que comer direito. Hoje eles estão milionários. Por quê? Porque o conteúdo que eles têm apresentado como influenciador tem sido levado a sério por muitas pessoas. E isso é bom, mas também pode ser extremamente ruim. Tá certo? Então, é preciso que eu e você venhamos dominar esse assunto. O ventilador está rodando ali, mas não chega aqui. Meu Deus do céu. Então, o que é que a Bíblia fala sobre isso? O que seria um influenciador? Eu quero compartilhar com vocês hoje 5 níveis de influência. 5 níveis que uma pessoa pode alcançar como um influenciador. Você, eu, qualquer ser humano, ele pode alcançar. À medida que ele vai aumentando os níveis, é claro que fica mais difícil. O primeiro nível de um influenciador é aquela pessoa que é capaz de influenciar a si mesma. Amém? Diga comigo, é aquela pessoa capaz de influenciar a si mesmo. Aleluia. Se nós conseguirmos manter o controle emocional, quando nós estivermos sob pressão e disciplina, e não desistir facilmente das coisas, então, certamente, esta pessoa é alguém com autodomínio e já alcançou uma importante vitória pessoal. Tem muitas pessoas, irmão, mas não são poucas, que andam se auto-sabotando. Que as suas atitudes, por ele não conseguir influenciar a si mesmo para o bem, tem levado ele a se sabotar. Olha o que a Bíblia diz, Tiago fala que aquela pessoa que consegue controlar a língua é um varão perfeito. É uma pessoa perfeita. Porque muitas pessoas estão se sabotando pela própria língua, porque não é capaz de influenciar as suas próprias palavras. Amém, irmãos? Vocês estão conseguindo entender? Então, o primeiro nível de influenciamento é
aquela pessoa que é capaz de influenciar a si mesma. E quando ela consegue influenciar a si mesma, para ter, sob pressão, controle das suas ações, das suas palavras, do seu comportamento, esta pessoa vai conseguir alcançar grandes vitórias na sua vida. Às vezes, irmão, nós queremos que Deus faça as coisas por nós, mas não tem um inimigo pior para nós do que nós mesmos. Um dos maiores inimigos que nós temos somos nós mesmos. Nós pedimos para Deus as coisas e todos os dias nós damos um jeito de jogar fora aquilo que Deus nos dá. É só, olha para Israel, Deus chama Israel e diz, olha, quando vocês entrarem na terra, eu quero que vocês se comportem dessa forma. E aí eles entraram na terra e foi uma bênção por pouco tempo. Logo em seguida eles começaram a se sabotar. Quando você olha para o período dos juízes, você percebe que quando Josué morreu, que não tinha um líder para poder guiar eles, e eles passaram a guiar-se, não havia mais um Josué para influenciar eles, eles agora eram seus próprios influenciadores, eles começaram a se sabotar. Quando você olha para essa passagem, depois você lê, e quando Josué morreu, o povo começou a viver, cada um como lhe parecia bem. Começaram a usar a influência que eles tinham agora sobre si mesmo para se auto-sabotar. Quantas pessoas não têm feito isso no casamento? Mulheres que não conseguem influenciar suas ações para o bem, não são capazes de influenciar a si mesmas e têm tornado a sua casa o pior lugar para o seu marido estar. A Bíblia fala que é melhor morar num deserto do que com uma mulher briguenta. Olha que coisa terrível. Você já imaginou como é um deserto? Deserto é um lugar, irmão, de difícil sobrevivência. Para sobreviver no deserto é muito difícil. Há escassez. Os animais mais venenosos do mundo estão no deserto. É um calor que desidrata e mata durante o dia, e é um frio que congela e mata durante a noite. Sem contar com os animais que existem lá, mas é melhor estar num lugar desse do que viver com a mulher briguenta. Tem mulher que está sabotando o seu próprio casamento. E eu convido você a refletir sobre isso. Se você não é capaz de influenciar as suas ações, como você quer que Deus lhe dê as coisas? Como você quer que Deus entregue nas suas mãos as bênçãos que você tanto deseja? Deus não vai fazer isso enquanto você não compreender que você precisa se influenciar para o bem. Amém, irmãos? Então, o primeiro nível é esse, e é o mais simples, é você se influenciar para o que é bom. Influenciar a si mesmo. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais fazer isso, porque isso não tem trazido coisas boas para a minha vida. Isso é uma decisão sua, não é os outros. Mas infelizmente, no que diz respeito à influência pessoal, não é você que tem que ser influenciado, é os outros que estão influenciando você. Muitas vezes somos nós que estamos sendo influenciados pelas coisas que nos cercam, e as coisas que nos cercam, irmãos, não podem nos influenciar, ou pelo menos não deveria. Jesus estava certa vez no templo e veio uma multidão, uma armadilha para Jesus, e sobre pressão para influenciar ele a tomar uma decisão que seria extremamente destrutiva para ele. Chega-se, mestre, essa mulher foi apanhada em ato de adultério, em flagrante adultério. A lei manda matar. O Senhor diz o quê? Se Jesus se deixa influenciar por essas pessoas, irmãos, ele teria perdido a credibilidade, porque ele tinha ido contra a lei de Moisés. Por outro lado, irmão, se ele manda matar aquela mulher, ele teria sido condenado à morte antes do tempo, porque só quem podia condenar a pena capital era Roma. Mas Jesus em nenhum momento se deixou influenciar pelas coisas que cercavam a sua vida, e nem pelos sentimentos internos. Certa vez ele estava no Monte das Oliveiras, chorando, sangue suando, e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feito a tua e não a minha vontade. Jesus não se deixou influenciar, nem pelas guerras e os conflitos internos, e muito menos pelos externos. Ele era capaz de se influenciar para fazer o que era correto.
para fazer o que era bom, para trazer bênção para a sua vida, para trazer vitória para ele e para as pessoas que estavam à sua volta. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor?